Olá, queridos alunos, tudo bem? Estou eu aqui de volta, professor Guilherme Correia, para a gente seguir agora para falar de Direito Civil, formação dos contratos. Na tela para você aí, rapidinho, para não perder tempo, dispositivos legais 427 até o 435, do Código Civil e os bambambãs de incidência 428 e 431. Vamos lá. Falar um pouquinho sobre formação de contratos. Primeiro, 3 aspectos. Assim, gente, contrato é acordo de vontade, ponto final. Professor, num contrato de adesão, eu tenho manifestação de vontade? Eu tenho acordo de vontades? Tenho, claro que tenho, tá? Eu, quando quero comprar um celular, eu tô com vontade de comprar um celular. Eu posso aceitar as condições dele ou não aceitar e não contratar. A grande diferença do contrato de adesão para um contrato que não seja de adesão é que no de adesão as cláusulas estão previamente definidas, mas há sim esse acordo de vontades, tá? Segundo ponto, o consentimento inequívoco e positivo, ou seja, a manifestação que não seja viciada de declaração de vontade no sentido de contratar. Eu quero contratar. Essa é a manifestação inequívoca e positiva. Eu quero fazer o contrato. Eu quero comprar o bem, ou eu quero vender o bem. Eu quero alugar o imóvel, ou eu quero ser o locatário desse imóvel. E assim por diante, tá? E essa manifestação pode ser expressa ou tácita, tá? É muito mais comum a manifestação expressa, mas a manifestação tácita também ocorre. Muitas vezes você tem assim, por exemplo, contrato de transporte, né? Você está lá num ponto de ônibus esperando o ônibus chegar. Aí, quando você quer que o ônibus pare, você vai lá e levanta a mão no ponto. Levanta a mão e entra. Bom dia, tal, entra no ônibus, ou seja, você manifestou o teu interesse em firmar esse contrato de transporte. Tem algumas pessoas que estão ali no ponto, o ônibus para, ela não chamou, mas ela já estava ali, fonezinho de ouvido, mexendo no celular, nem dá bom dia, nada, chega, passa com o cartãozinho ali na catraca e entra no ônibus. Vejam, foi uma manifestação tácita, no sentido de dizer, olha, eu quero, não chegou, bom dia, eu quero pegar o ônibus para tal lugar, quanto é a passagem? Não, que seria uma manifestação expressa. Ali, nesse caso, não, né? Quando você tem, por exemplo, uma compra e venda, você chega e pergunta assim, quanto é essa bala? Quanto é esse house? R$2. Você pega, dá R$2 para a pessoa e pega. Você não disse, eu aceito comprar o house, ou seja, a aceitação expressa seria, eu aceito comprar o house por R$2. Quando você pega os R$2 e entrega, está dizendo que, olha, aceitei e estou fazendo, né? Ou você chega lá e pergunta para uma pessoa, qual é o valor da sua consulta? Minha consulta é R$200, uma prestação de serviço. Beleza, você chega, manda lá o comprovante da transferência do valor da consulta. Opa, quer dizer que você aceitou, quer dizer que você manifestou essa vontade. Não de forma expressa, mas de forma tácita, o que também é possível, tá? Tema que é importante, que eu confesso para você, que ainda não caiu em prova, mas sabe aquela apostinha? Eu sempre digo, a aula não pode ser só o que cai, né? Ou o que já caiu. Pode ser que coisas novas apareçam. E tem temas que eles são meio gritantes assim na jurisprudência, na doutrina, temas que sempre são quentes, que sempre podem aparecer. E um deles é o seguinte, será que o silêncio pode ser manifestação de vontade? Tá? Então olha o que eu afirmo ali, ó. É possível que o silêncio sirva como manifestação de vontade. A doutrina apresenta 4 situações em que o silêncio serve como manifestação positiva de vontade e, portanto, pode formar o contrato. Quando se houver anteriormente ajustado que o silêncio importaria em consentimento. Então, vou dar um exemplo clássico para você, tá? Com certeza isso é da tua realidade. Tava na moda aí, vira e mexe, alguns aplicativos estão na moda, né? De repente no Instagram, todo mundo aparece com cara de criança. Todo mundo com cara de velho, todo mundo com sexo oposto, né? Por quê? Aplicativos que simulam o seu rosto se você fosse uma mulher, simulam o seu rosto se você fosse um velhinho ou uma criança. Os meus ficaram muito engraçados, tá? Ficaram muito bons mesmo. O senhor compartilha? Não vou compartilhar, tá? Porque depois vira meme. Alunos meus já fazem meme com fotos minhas normais, imagine fotos alteradas assim. Aí você baixa o aplicativo. Aí vai lá, baixou de graça, tá? Aí quando você começa a ler, diz, teste 3 dias grátis, tá?
Caso não haja manifestação de recusa, haverá assinatura automática, porque lá o teu aplicativo já tem os dados do seu cartão de crédito. Quando você topou aquilo ali, aquela compra está dizendo que, olha, é 3 dias de graça ou é 1 semana de graça. Se você não avisar nada nesse período, considero que você quis contratar. Então, o teu silêncio, segundo o acordo que nós fizemos, já seria suficiente. Claro que é uma técnica de marketing que eles usam, né? Eles te dão o produto de graça, você gosta do produto, tá? Opção 1, agora vem e me diga que você quer comprar o produto. Bom, mas aí eu vou ter que agir, vou ter que contar com uma atuação, né? Uma atividade da parte, uma ação dela em me ligar ou em entrar de volta no aplicativo para comprar. Ah, pode ser que ela esqueça, pode ser que ela desanime, pode ser que ela tenha perdido ali aquele momento do encanto de fazer a compra. É melhor eu dizer, é de graça. Se você não falar nada e você está aceitando isso, eu vou renovar a assinatura para você e aí você vai pagar, tá? E é o que acontece. Passa os 3 dias, você esquece normalmente de entrar em contato. Quando vê, puta, já estou pagando. Ah, não, vou lembrar no próximo mês. Vira o mês, já estou pagando. E assim por diante, tá? Mas por quê? Porque houve uma combinação. No contrato que você fez com ele, estava escrito isso. Não foi simplesmente eu te dou o produto, né? Porque se ele me dá o produto, aí entra nas regras de consumidor como amostra grátis, aí eu não preciso pagar. Mas não, ele chega e fala, ó, você quer esse produto? Eu te ofereço ele por 3 dias, mas aviso você que se você não falar nada, vai haver aceitação depois. Aí a escolha é tua. Beleza? Tá? Segunda hipótese. Quando relações anteriores entre os sujeitos permitirem inferir a vontade de quem permaneceu em silêncio, tá? Aí é muito mais o costume daquela relação, né? Muitas vezes lá, eu vou lá e contrato, sei lá, eu me lembro que eu tinha uma época, quando eu tinha um escritório da advocacia que tinha muito processo físico, ainda a gente tinha que alugar a impressora. E o aluguel da impressora era com uma papelaria de bairro, assim, bem simples, tal. Eles tinham lá impressoras que eles locavam, faziam um serviço pra gente. Não tinha contrato nenhum, assim, escrito. Era um contrato verbal, ó, você vai pagar tantos reais por mês, beleza? No final do mês, se você quiser, você renova. Se você não quiser, a gente vai lá e toma a impressora. O que aconteceu no final do primeiro mês? Eu não falei nada para eles, eles também não me ligaram e continuou prestando serviço. E eu não reclamei, eu precisava. Aí depois de uns 4 meses, a pessoa falou, ó, seu Guilherme, eu notei aqui que o senhor não entrou em contato para renovar. E a gente está renovando automaticamente. Tá bom? Eu falei, tá bom, não, é isso mesmo, normal. E assim foi. Então, o silêncio meu em dizer nada, né, era aceito como renovação. É muito comum também quando você tem contrato por prazo determinado, né, fechou o contrato e você continua prestando o serviço ou tomando aquele serviço. Houve uma renovação automática a partir do silêncio, tá? Isso acontece? Acontece bastante, tá? Terceira hipótese. Quando a proposta tiver sido feita por quem posteriormente silenciou. Então a pessoa faz a proposta, tá? Ó, tô te vendendo esse produto, você aceitou o produto e ela não fala mais nada. Então aquele silêncio dela é suficiente para firmar o contrato. Por quê? Porque eu já fiz a proposta para você. Eu já tô dizendo, tô te vendendo meu carro por, sei lá, 30 mil reais, tá? O carro vai ficar à disposição na loja para você, eu vou viajar, tá bom? Tá bom. Ele vai lá, deposito de 30 mil reais na minha conta, o carro tá lá, ponto. Claro que para o carro vai ter que ser feita uma transferência, mas o que eu quero dizer é o seguinte, o fato de eu não ter dito nada, aceito o valor, não. Eu que te fiz a proposta, eu que te propus vender o carro. A partir do momento que você diz aceito e pago, mesmo que eu não fale nada, não tem problema. O silêncio é válido, tá? E 4, quando a proposta for do interesse exclusivo de quem não se manifestou. Mesma coisa, se o interesse é dele, se somente ele vai se beneficiar com aquilo, ou seja, se aquele silêncio não vai lhe ser prejudicial, não há muito problema aqui, tá? É mais ou menos o que acontece naquele caso ali do transporte coletivo, né? Eu faço um contrato de transporte como? Com silêncio. Eu chego lá, o ônibus para, tá escrito o valor da passagem, eu não falo nada, mas eu vou lá, pago e entro, pronto. O silêncio foi suficiente para dizer que eu aceitei. Eu não posso depois dizer, não, olha, esse contrato de transporte não foi firmado, eu quero meu dinheiro de volta, porque eu não me manifestei dizendo sim. Mas peraí, tá? O dizer sim era só para o teu benefício. Você entrou no ônibus, você tomou o ônibus, você andou no ônibus. Como que não foi feito o contrato? É claro que foi,
tá? Belezinha? Então, o que você precisa entender dessa parte da aula? Que é possível sim firmar um contrato a partir do silêncio, ou seja, a manifestação de vontade pode se dar por silêncio numa dessas hipóteses. Beleza? Vamos falar um pouquinho, rapidinho, já se encaminhando para metade da aula aí, a etapa de formação dos contratos, tá? Primeira etapa, as negociações preliminares, aquilo que a gente chama de etapa pré-contratual. Gente, aqui não há contrato e, em princípio, não há responsabilização civil de uma das partes nessa fase, em princípio, tá? Mas olha a observação que eu coloco ali, ó. Os sujeitos devem respeitar os deveres de conduta impostos pela boa-fé, o que é indispensável para que o eventual contrato celebrado cumpra sua função social. Então, assim, não tem contrato, não tem responsabilidade civil, mas a boa-fé deve ser existente nesse momento aqui. Professor, dá um exemplo assim de negociação preliminar. Quero comprar um carro, eu vou na concessionária, vou lá, olha, tudo bem, tal, eu tenho um carro assim, ano tal, ele já está ficando um pouco velho, eu quero um carro maior, agora eu tô com uma filha pequena, tem muito brinquedo que ela leva, acabei caindo na tentação, comprando um monte de brinquedo para minha filha. Tá, o que você tem? Eu tenho esse carro e esse carro aqui. Beleza. Eu gostei desse daí. Quais são, sei lá, os modelos que você tem? Eu tenho esse modelo aqui, motor tal, com direção hidráulica, papapá. Esse outro aqui é banco de couro, o motor é um pouco mais elevado. Tem um intermediário. Gostei do intermediário. Professor, que cores você tem, tal, né? Quais são as faixas de preço? Isso. Quais são os preços desses carros? A tabela tá nesse valor. Tem responsabilidade? Não, ainda não. Mas o que é a boa-fé? A boa-fé é ele contar com a verdade comigo. É ele chegar e falar, olha, esse carro tem motor 1.8, e de fato é 1.8. Esse carro tem preço de tabela tal, e é a tabela tal, e não me passar um preço mentiroso. E isso é a boa-fé, tá? Essa é a negociação preliminar. Não tem contrato ainda, tá? Agora a gente entra na segunda fase. Aqui já começa a melhorar um pouquinho. Por quê? É a proposta. E quando ela é feita ao público em geral, ela é chamada de oferta, tá? Que interessa muito mais para o direito do consumidor, tá? Quando eu tenho proposta, gente, eu tenho dois sujeitos. O proponente, que é quem propõe. Então, o proponente, quem propõe. Quem propõe. E o oblato, quem recebe a proposta. Quem recebe a proposta é o chamado oblato, tá? Beleza? Então aqui já há uma proposta formalizada. Seu Guilherme, seguinte, eu chego lá, desculpa a garganta, tá? Eu chego lá na concessionária, eu gostei desse carro, modelo tal, cor tal, beleza? Beleza. Qual que é o preço dele? O preço dele de tabela é 50 mil reais. Mas, nesse mês, sempre tem assim, né? Nesse mês, nessa quinzena, mais especificamente nessa semana e comigo, né? Sempre é assim, né? Eu posso fazer isso aqui para você, 50 mil, 47.930 e mais. Vou te dar um kit som, vou te dar tapete, né? Você fala, mas tapete tinha que vir. Não, tapete é opcional. Vou te dar protetor de cárter. Pô, mas eu achei que isso aí era um ferro lá para proteger o negócio. Não, eu vou te dar também. Aí ele começa a te dar um monte de coisa que você fala, cara, eu achei que isso não era dado, que já vinha com o carro. Vou te dar também película. Opa, gostei. Que mais? Fazer o seguinte, se o senhor fechar hoje comigo, eu lhe dou o IPVA do carro quitado, licenciamento, emplacamento. Aí você fala, opa, agora ficou boa essa proposta. Aí você fala, calma, eu não posso decidir nada sem falar com a minha esposa. É sempre assim, né? O homem casado, no meu caso, é sempre assim. O cara decidiu, sem falar com a esposa, ferrou. E o detalhe, quando ele vai conversar com a esposa, o que ela fala? Amor, você tem que decidir mais, você tem que ser mais proativo. Tudo sou eu que tenho que decidir. Aí você, tá, mas se eu decido sozinho, eu tomo dura, né? Então, faz parte do ritual. Aí você vai lá, fala, eu vou conversar. Tudo bem, seu Guilherme, mas a proposta é hoje. Aí você, não, calma, eu vou em casa e volto. Opa, fez a proposta, tá?
Agora, professor, eu chego no final da tarde e falo, olha, aceitei a proposta. O cara fala, amigo, um abraço, não é mais possível, porque eu tinha um carro para vender nessa condição e acabei de vender, a proposta já era, é uma pena, o senhor perdeu a oportunidade. E aí vem o questionamento. A concessionária está certa ou eu posso exigir essa proposta? Olha a frase que eu trago aqui de destaque para você. A proposta vincula o proponente. Ele está então vinculado, ele me prometeu vender o carro por 47, lá eu nem lembro mais, 250, com tudo aqueles acessórios, com IPVA, licenciamento, emplacamento, tudo aquilo que ele me prometeu, porque a proposta vincula ele. Agora cuidado com o artigo 428, porque ele vai trazer situações em que pode se liberar da proposta. Deixa de ser obrigatória a proposta se, olha a condição, se, feita sem prazo, a pessoa presente não foi imediatamente aceita. Calma lá. Foi sem prazo? Não, ele disse que era até hoje. Opa, então não é o meu caso aqui, tá? Professor, o que é pessoa presente? É a pessoa que está lá, na hora, tá? Ou por telefone, ou por outro meio de comunicação semelhante. Hoje, por exemplo, tem vendas pela internet, via chat, né? Mesma coisa, WhatsApp, tá? Então, se é sem prazo, não aceitou naquele momento, paciência, não vale mais. Exemplo, eu vou lá numa loja, quero comprar um móvel, um rack. Quanto custa esse rack? Ah, esse rack está custando 499. Beleza. Aí eu, bacana. O senhor vai querer levar? Não, eu tô só dando uma olhada, né? A gente tô só dando uma olhada, tá bom, dando uma olhada. Aí eu saio, passeio, volto e tal. Falo, pô, eu gostei daquele rack, o preço tá bom. Volto lá, chego lá depois de 4 horas. Tudo bem, aquele rack. Ah, senhor, acabou. Não, mas eu quero. Não, naquele preço não tem mais. Mas o senhor falou, sim, eu falei aquela hora, né? Eu não dei prazo. Se você não aceitou imediatamente, perdeu a proposta. Beleza? Tranquilo? Então, não foi o nosso caso do carro aqui. 2. Se feita sem prazo a pessoa ausente, tiver decorrido tempo suficiente para chegar à resposta ao conhecimento do proponente. Então, não estava presente, olha, já tinha tempo para ter me dado uma resposta, não deu, então desvinculei da proposta. Agora veja, tá? A 3. Se feita a pessoa ausente, não tiver sido expedida a resposta dentro do prazo dado, né? Aqui é quando você tem prazo dado, e se antes dela ou simultaneamente chegar ao conhecimento da outra parte a retratação do proponente. Situação muito difícil, naquela em que eu faço a proposta para você e ao mesmo tempo já refaço, já falo, não, me retrato, errei, tá? Nesse caso não vincula. A situação é muito difícil, tá? Mas pode acontecer. Agora eu vou te contar um caso meu que não se encaixa em nenhuma dessas e que a proposta é vinculante, tá? Ó, lembra que eu disse? Eu fui na loja, perguntei o preço, saí e voltei. O cara falou, não tá mais. Não tá mais, paciência. Eu não aceitei. Agora eu cheguei lá um dia numa loja para comprar o computador que eu uso hoje, tá? Que eu preparo os teus PDFs, que eu preparo a aula, que eu trabalho nele que nem louco. Fui lá, eu não entendo quase nada. Não, quase nada é forçado. Eu não entendo absolutamente nada de informática e aí eu tenho alguns amigos que entendem muito, né? Eu sempre digo que é bom ter amigos que conhecem de vários assuntos. Aí você não precisa se dedicar tanto àquilo, né? Você se dedica ao que você gosta e aí você tem os amigos. Aí liguei para um amigo meu, cara, me dá um modelo de computador tal. E aí o cara, super daqueles nerds assim, que adoram isso, já me veio com uma lista de um monte de coisa. Eu falei, cara, traduz para mim, me diz assim, ó, eu preciso de um computador bom para isso. Me dá aí os 3 melhores. Aí ele me deu, pum. O primeiro, tipo, um preço astronômico. Eu falei, você quer que eu venda meu carro para comprar? Não, porque eu falei, não. Me dá um preço razoável. Ó, cara, esse número 2 aí é top, tá? É computador para durar 5 anos na tua mão, você usando pra caramba. Falei, é esse então. Aí ele me passou um preço. Aí eu fui olhar o preço, falei, pô, tá salgadinho, mas beleza, eu vou comprar, eu preciso, trabalho com isso. Aí eu fiz uma pesquisa na internet e achei uma loja que estava R$400 a menos. Aí liguei para ele, falei, cara, é esse, Pia, compra que tá bom, compra que o preço é bom. Fui na loja, porque é loja virtual, mas tem loja física. Fui na loja física, entrei na loja física,
olhei o computadorzão lá. Segunda-feira de manhã, a hora que abriu o shopping, era uma loja no shopping, 11 da manhã abriu, eu tava lá 11h01. Abri o computadorzão, falei, é ele. E tá com o mesmo preço da internet. Cheguei e falei, tudo bem, esse computador aqui, papapá, esse preço você faz em quantas vezes? Ah, dá pra fazer em 10 sem juros no cartão. Falei, então eu vou levar. Eu acho que o cara pensou, meu Deus, segunda-feira de manhã, era início do ano, assim, meio de janeiro, sabe? O povo tá meio viajando. Ele falou, porra, cara, é um presente, né, de Natal atrasado. Eu abro a loja, já vendo um computador num preço que é bacana, né, pra comissão dele. O senhor vai levar mesmo? Vou levar mesmo. O senhor quer conhecer? Não, eu já conheço, vou levar. Aí, fui levar, tal. Tava ali esperando. O senhor vai fazer como? Dei o cartão pra ele 10 vezes, ele começou no sistema. Aí ele começou, tá dando um erro aqui, um erro aqui. Seu Guilherme, desculpa, mas o preço não é esse. Eu falei, o senhor me falou que o preço era esse. Não, o sistema mudou. Eu falei, não, desculpa, o senhor me prometeu esse preço. Aí chamou a gerente. Aí a gerente falou, o senhor saiu da loja, ele passou o preço, o senhor não aceitou, saiu, quando o senhor voltou, mudou. Aí eu falei, não, agora você está brincando comigo. Você vai pegar essas câmeras de segurança e você vai provar que eu saí da loja. Porque assim que ele me disse o preço, eu aceitei. Aí o vendedor fez assim, ele aceitou. E aí ela teve que me fazer. E por quê? Porque a proposta vincula. Professor, você usou esses argumentos jurídicos? Claro que não, eu não sou chato. Mas eu poderia ter usado? Poderia sim, tá? E só para finalizar, o parágrafo único do 429 vai falar da oferta. A oferta a gente viu que é a proposta feita para o público em geral, tá? Vai dizer o quê? Que pode-se revogar a oferta pela mesma via de sua divulgação, desde que ressalvada essa faculdade na oferta realizada, tá? É muito comum, né, quando você faz uma oferta, dizer o seguinte, por tempo limitado, ou até tal dia, ou enquanto durar o estoque. É muito comum, porque aí você acaba tendo a revogação daquela oferta, tá? E aí, para finalizar, a aceitação. Gente, a aceitação é o ato em que você aceita e vai formar e tá feito o contrato, tá? E aí segue para as regras gerais dos contratos, tá? Pode ser aceitação expressa, pode ser tácita, a gente já viu isso, né, naqueles exemplos que eu dei lá do contrato de transporte e tal, tá? E aí tem importante de um artigo, o 431, já caiu muitas vezes em prova. A aceitação fora do prazo, com adições, restrições ou modificações, importará nova proposta. Claro, né? Eu faço uma proposta para vender meu carro, 30 mil reais meu carro, eu vou te vender em 4 vezes de 7.500 reais. Porra, fiz rápido a conta, hein? Aí você fala e diz assim, eu aceito, mas desde que seja em 6 vezes. Então você não aceitou, é uma outra proposta. E aí é eu que vou ter que aceitar. Então você não pode impor que eu não estou vinculado a essas 6 parcelas. Não, mas você falou 30 mil. Sim, em 4. Você quer fazer em 6, agora sou eu que tenho que aceitar. Beleza? Então, se a parte diz aceito, mas nessas condições, mas com esses adendos aqui, é na verdade uma nova proposta. Beleza? Essa aula foi um pouquinho mais, né, do que o professor gosta de fazer. Eu sempre gosto de fazer aula com máximo 20 minutos, mas tem alguns assuntos que a gente vai fazendo isso daqui, não tem problema nenhum, ninguém vai morrer por isso. Tem assuntos que eu quebro, o importante é você ter o conteúdo, ter o material para estudar e, mais importante ainda, ir atrás da tua carteirinha rosa. Ô pessoa que quer um boletinho para pagar, vai pagar logo logo o boleto da anuidade da OAB. Só não vai me pedir ajuda para pagar o boleto da anuidade, beleza? Brincadeiras à parte, é isso então, meus queridos, minhas queridas, um grande abraço e até mais.